certo dia, ao tribunal, alguém levou Glória a Deus, aleluia. o jovem Galileu. Ninguém sabia. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai ser pregada neste lugar. O Senhor Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado, disse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, abençoe este lugar, repreende o mal deste lugar. Envia os teus anjos para este lugar. Coloca um muro de fogo entre mim, Senhor Deus, e o mundo espiritual. Toda obra do inferno que caia por terra. Senhor, peço em nome de Jesus Cristo, fala ao teu povo pelo teu Espírito. Usa o pregador. Em nome de Jesus te agradecemos. Esteja o Senhor na frente desse trabalho. A Bíblia diz: tudo que nós fazemos seja para a glória de Deus. Tudo que pensamos seja para a glória de Deus. Tudo que falamos seja para a glória de Deus. A pregação do Evangelho, a Bíblia diz que é para a glória de Deus. Todo aquele que dê ouvidos à palavra de Deus será salvo. Porém, aquele que fizer de conta que não é com ele, achar que está tudo bem, que não precisa de Deus, que ele nunca vai morrer, continue o seu caminho. Continue ouvindo o seu funk, continue fumando a sua maconha, traficando, matando e roubando, e no dia que você morrer, verá que as coisas não é como você pensa, mas é como Deus diz. Apocalipse, no capítulo 21, a partir do versículo 1, está escrito: os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aí, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto os tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros e idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A Bíblia diz que João, o último apóstolo, estava numa ilha chamada Patmos.
foi largado lá para morrer pelo imperador romano. E ele tinha cerca de 95 anos. E a Bíblia diz que João, o apóstolo de Cristo, não tinha mais esperança. Estava preso numa ilha deserta para morrer. E a Bíblia diz que ele ouviu uma voz que vinha do céu dizendo: sobe para cá. É quando o homem não tem mais nenhuma esperança que Deus diz: olha para cima. Ainda existe uma esperança, Deus, porque o homem do mundo não quer saber de Deus, e nem procura Deus, e nem busca Deus. Mas no dia da morte, ele vai precisar de Deus, e não há mais quem possa lhe livrar. No dia que as forças se faltam, no dia que o homem se entrega à bebedeira, à droga, à prostituição, e ele perde todas as suas esperanças, abandonado pelos filhos, pelos irmãos, abandonado por todos. É quando o homem é velho, que ele sente que ele não é nada. Os filhos se casam e abandonam. A mulher larga, porque não tem mais condições de sustentar a casa e de dar boa vida. Os filhos vão embora porque não precisa mais do pai. E aí, se você não conhece Deus, não tem uma aliança com Ele, quem vai te ajudar? Asilo. Quem vai cuidar de você? Pessoas que você não conhece. É melhor ter uma aliança com Deus, conhecer Deus, como faz o apóstolo João na carta de Apocalipse. Ele era velho, os amigos tinham o abandonado. João não tinha mais ninguém, as pessoas queriam matar ele, largaram ele para morrer numa ilha deserta. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma aliança com Deus. E a Bíblia diz que Deus abriu o céu e disse para João: sobe para cá, que eu quero te mostrar umas coisas. Deus é poderoso para fazer tudo novo. E ele mostrou para João tudo novo. Novos céus, nova terra. E mostrou o que vai acontecer com este mundo. A Bíblia diz que ele mostrou a João uma cidade santa, preparada para aqueles que creem em Deus, para aqueles que se desviaram do pecado nesta terra e preferiram Deus. Uma cidade toda de ouro, adornada com todas as pedras preciosas. Foi isso que Deus mostrou para o apóstolo João, tudo novo. Uma cidade inteira, 12.000 estádios, grande, com muitas pousadas, moradas, a fonte da árvore da vida, o rio da água da vida passando debaixo do trono de Deus. Deus mostrou tudo isso para ele, e mostrou um anjo que tinha 7 taças, com as últimas 7 pragas na sua mão. Depois que a igreja de Deus for arrebatada desta terra, Deus derramará a sua ira sobre esta cidade, sobre este país, sobre este mundo, onde as pessoas só pensam em prostituta, em maconha, onde as pessoas não se lembram de Deus, onde os homens passam o dia inteiro procurando cachaça para beber, crack para fumar e prostituta para se deitar, onde os homens só pensam em matar os outros, traficar, roubar, destruir. A Bíblia diz que Deus tem um lugar para o repouso daquele que acreditou na sua palavra. E a Bíblia ainda diz que todo aquele que acredita que Jesus Cristo é santo começa a santificar a sua vida também. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que era do tráfico, pare com essa porcaria hoje. Porque se morrer no tráfico, a Bíblia diz que você não terá Deus. Se morrer nas drogas, traindo a esposa, matando os outros no meio da rua, se morrer no candomblé, na macumba, na cachaça, na prostituição, no tráfico, a Bíblia diz que você não verá Deus. Porque Deus não precisa destas coisas. Deus não ensinou ninguém a fazer macumba.
Deus não ensinou ninguém a matar frango na encruzilhada. Deus está chamando o homem para a santidade. A Bíblia diz que a nossa santificação é a vontade do Pai. E todo aquele que não acredita em Deus, prepare-se para morar no inferno. Todo aquele que não acredita em Deus, que não acredita em Deus, prepare-se para passar a eternidade no inferno. Prepare-se. Todo aquele que não acredita em Deus, prepare-se para passar a eternidade toda no inferno. Toda. Deus só está avisando. Deus só está avisando que o homem santifique o seu caminho. Porque se morrer na prostituição, no homossexualismo, na infidelidade, na macumba, no candomblé, aquele que morrer acreditando em Allan Kardec, em Buda, em Maomé, em Aparecida, prepare-se para passar a eternidade no inferno. A Bíblia só fala de um Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E todo aquele que não concorda com a Bíblia é inimigo de Deus, inimigo de Deus, inimigo de Deus. Todo aquele que desacredita na palavra de Deus é inimigo de Deus. E todo aquele que é inimigo de Deus não terá lugar na casa dele. O homem passa a vida inteira no crack, na maconha, no tráfico, na facção, roubando, matando, se prostituindo, fazendo tudo que não presta, e quando morre, quer ir para o céu. Deus não é injusto. A Bíblia diz que Deus fará a diferença entre aquele que serve a Ele e o que não serve. O homem que não serve a Deus não serve para mais nada, o dia inteiro, matando, roubando, se prostituindo, o dia inteiro falando mal dos outros, o dia inteiro vendo pornografia no celular, o dia inteiro se prostituindo, vendendo drogas, o dia inteiro adorando demônios, trancado num quarto escuro, bebendo sangue, o dia inteiro, para de noite fazer bruxaria e matar os outros, destruir casamentos e vidas. Para que uma pessoa desta serve? Para quê? Para que Deus vai manter vivo? Para quê? O Senhor Deus está dando mais uma oportunidade. Hoje é o terceiro dia do ano de 2026. Todo aquele que não der ouvido à palavra de Deus, se prepare, porque será um ano difícil. Todo homem que é inimigo de Deus, que vive nas suas religiões, e diz: esta é a minha religião, e diz que tem direito. A Bíblia diz que o único direito que o homem tem é temer a Deus e guardar o seu mandamento. Não existe mais nada. O homem se revolta contra Deus e começa a adorar demônio, matar frango na encruzilhada, adorar santo de Baal, se ajoelhar na presença de Aparecida, de Maria. Elas não são salvadoras de ninguém. Quem salva é Jesus Cristo e não existe outro. E todo aquele que se irá contra Deus hoje, ainda hoje, saberá o tamanho de Deus. Por que as pessoas são ingratas? Passam a vida inteira comendo na mão de Deus e adorando o demônio, comendo na mão de Deus e acreditando em Círio de Nazaré, comendo na mão de Deus e acreditando em candomblé, e acreditando em Buda, em Maomé, em Aparecida. A Bíblia diz que só existe um Salvador, o nome dele é Jesus Cristo. E todo aquele que não acreditar na palavra de Deus, continua o seu caminho. No grande dia, quando faltar o fôlego da vida, quando faltar a força, quando perder o emprego, quando tiver com câncer, saberá que existe um Deus que passou a vida inteira te chamando e você virando as costas para Ele. E quando alguém prega a palavra de Deus, o povo não aceita. O povo não conhece nada de Deus, não conhece nada de Bíblia, mas quer debater.
quer dizer, quer defender a sua religião. Religião não salva. A religião, a Bíblia diz que a única que Deus aceita é visitar as velhas, socorrer o pobre, socorrer a criança. A única religião que Deus aceita é esta, e se livrar do pecado, se livrar da corrupção deste mundo. O que adianta você ter uma religião e ser corrupto, ladrão? O que adianta ter uma religião e ser mentiroso, e trair a esposa, e passar a vida inteira fumando maconha e deitando com o homem? O que adianta essa religião? A Bíblia diz que a religião pura e agradável a Deus é socorrer as viúvas, os pobres, as crianças, os órfãos, e se livrar do pecado, da corrupção deste mundo. Porque o homem se acha muito bom. O homem, quando é jovem, cheio de força, e tem um emprego, e tem uma autoridade sobre si, pisa em todo mundo, bate na cara. O homem, quando tem força, o homem, quando está armado, é muito macho, bate nos outros, chuta a cara, dá tapa, humilha o homem. Ele não sabe que tem um Deus que julga todas as coisas. Todo aquele que matar também morrerá. Aquele que matar através da espada, também da espada morrerá. Aquele que matar os outros injustamente com bala na cara, também tomará tiro na cara. Porque a Bíblia diz que Deus é justo. Aquele que trai a esposa será traído também. Aquele que mata o inocente também morrerá. É a lei de Deus. Aquele que não quer nada com Deus, que vive nesta vida apartado de Deus, também no dia da morte não verá Deus, não terá o favor de Deus. Todo aquele que gosta de Iemanjá, Orixá, a Bíblia diz que ele não verá Deus, porque foi enganado por Satanás. O único Deus que salva é Jesus Cristo, não existe outro. Pode gritar, pode bater, pode falar, pode chorar, pode arrumar confusão na rua, mas não existe outro Deus. O único que salva, o nome dele é Jesus Cristo. E quem não acreditar nisso, Deus não está preocupado com a tua religião, nem com a tua opinião. Ele tem a própria palavra dele, a própria lei dele. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único Salvador. Deus o enviou para salvar. Deus enviou Jesus Cristo à terra, não para condenar, mas para salvar. E todo aquele que não acredita em Jesus Cristo já está condenado. Apocalipse no capítulo 21, a partir do versículo 7, ele diz: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. O que é que nós temos que vencer nesta terra? As tentações, as mentiras de Satanás. Satanás espalhou por toda a terra dizendo: todo caminho leva a Deus. Mas Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Jesus Cristo disse que ele é o único caminho para o céu. E ele diz: eu também sou a porta. O problema é que o caminho é apertado e a porta é estreita. Por isso ninguém quer andar com Cristo, porque o caminho é apertado e a porta é estreita. O caminho que leva para o céu é apertado, a porta que conduz ao céu é estreita. Deus tem uma lei, Deus tem seus mandamentos, e todo aquele que não quer andar com Deus também não quer os seus mandamentos, não quer a sua lei. Por isso que o povo da terra andam por aí sem lei, sem Deus. Por isso que o povo da terra anda por aí bebendo, usando drogas,
apartado da esposa. O homem da terra, a maioria deles já casaram 5 vezes. As meninas da terra, com 13 anos, já têm 2 filhos. Já se deitaram com a metade da cidade. Mas essa não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Porque o homem não foi feito para estas coisas. A Bíblia diz que o homem não foi feito para beber, nem para fumar, nem para matar, nem para roubar. A Bíblia diz que o homem foi feito para a glória de Deus. Quando você passar, todo mundo tem que falar glória a Deus pela vida deste homem. Se as pessoas não dizem glória a Deus pela vida deste homem, você está no caminho errado. Quando você passa, as pessoas começam a cuidar das carteiras, é porque você não deu glória a Deus com a sua vida. Quando você passa, todo mundo começa a cuidar das suas coisas, colocar para trás a sua bolsa, com medo de ser roubado, morto, assaltado, é porque você não está no caminho de Deus. A Bíblia diz que o homem que é agradável a Deus, o caminho dele é conhecido, os passos dele são conhecidos. Porque a Bíblia diz que os passos de um homem bom são conhecidos por Deus. E quando a Bíblia fala de bondade, não fala de andar por aí, dando comida para um, levantando o outro, não. A Bíblia diz que aquele homem que é bom, ele anda em retidão, não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Anda o seu caminho reto, não atrapalha a vida de ninguém. O homem que agrada a Deus, ele não está preocupado que as pessoas pensam dele, mas o que Deus pensa dele. Então ele anda numa vida de santidade e retidão, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Não precisa se esforçar para agradar ninguém, basta andar na lei de Deus. Isto é suficiente. Qual é a lei de Deus? A lei de Deus, a Bíblia diz que é andar em santidade, sem prejudicar a vida de ninguém, sem roubar ninguém, sem derramar o sangue de ninguém, sem dar prejuízo a ninguém. Isto é santidade. Andar na palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus nos ensina? Andar em retidão, andar em santidade, apartado do pecado. O Senhor Deus nos ensina a andar em santidade. Isto basta. João viu o lugar onde o povo que vai ser salvo morará, uma grande cidade. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e me mostrou uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. É o que Deus tem para nós, uma grande cidade, onde a igreja de Deus morará. E a Bíblia diz que Deus será o nosso Pai, e nós filhos de Deus. Mas quem que Deus está chamando? Deus está chamando todos. Deus está chamando todo homem ao arrependimento, toda mulher ao arrependimento. O Senhor Deus olha para a terra e Ele vê todas as almas. Todos nós somos iguais diante de Deus. O problema é, quem é que crê nisso? A Bíblia diz que todo aquele que receber Jesus Cristo será feito filho de Deus.
Mas aquele que vira a cara para Jesus Cristo e não quer nada com ele, a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre ele. Onde está escrito isso? João, capítulo 3, a partir do versículo 35. Todo aquele que despreza Jesus Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. Todo aquele que despreza Jesus Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. Não terá paz, não terá descanso, não terá a amizade de Deus, não verá Deus. O povo da terra, cada um procura uma religião que aceite o seu pecado. Cada um procura uma religião que aceita o seu pecado. Por isso as pessoas querem ser espíritas. Por isso que as pessoas querem ser católicas, budistas. Por isso que as pessoas querem ser muçulmanas. Porque são religiões que aceitam o pecado. Se você for um espírita, você pode beber, fumar, se prostituir, trair a esposa, tudo isso pode. Mas com Deus não pode. A Bíblia diz que Deus é santo. E Ele exige a santidade de todo aquele que quer andar com Ele. E por isso as pessoas rejeitam Deus. Porque Deus não aceita pecado. O Senhor Deus está dando um conselho para nós hoje. Larga o pecado, vem e me segue, e eu te dou um tesouro no céu. A Bíblia diz que em Marcos 10, 17, que um jovem rico, este jovem rico, ele disse: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O homem queria saber o que é que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus Cristo disse para ele: por que me chamas bom? Só um que é bom, que é o Pai. Tu sabes os mandamentos? E o jovem rico disse: eu guardo todos os mandamentos de Deus desde a minha juventude. E o Senhor Jesus perguntou para ele: tu queres ser perfeito? Uma coisa te falta. E ele disse: qual? Jesus disse para ele: vende tudo o que tu tem, dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Mas o homem que dizia que era bom, era apegado ao dinheiro. Ele gostava de ser rico. É o problema de todos nós. O povo da terra gosta de poder, gosta de status, gosta de riqueza, de conforto, de dinheiro, e não quer abrir mão de nada por causa de Jesus Cristo. Não queremos abrir mão de nada por causa de Jesus Cristo. Nada, nada, nada. Vamos para a igreja, não posso, vou trabalhar. Vamos para a igreja, não posso, vou para a faculdade. Vamos para a igreja, não posso, hoje tem academia. Vamos para a igreja, não posso, hoje o timão joga. Todo mundo tem uma desculpa para não ir para a casa de Deus. Todo mundo tem a sua desculpa. Vamos para a igreja, entrega a vida para Jesus. Sou muito jovem. Entrega a tua vida para Jesus Cristo. Não, eu tenho que cuidar das minhas coisas. E a alma. E quando morrer apartado de Jesus Cristo, fumando um baseado, o coração parar, vais para onde? Quem vai te auxiliar naquele dia?
Quem atravessará o vale da sombra da morte naquele dia? Aonde estará Deus naquele dia que faltar o fogo da tua vida? Aonde estará Deus? Estarás contigo? O rei Davi diz no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Será que Deus está com todo mundo? Hein? Será que Deus está com todo mundo? A Bíblia diz que Deus não está com todo mundo, mas está com aqueles que temem o seu santo nome. Não teme a Deus. Passa o dia inteiro roubando, matando, se prostituindo. O baseado não sai da mão. Ele diz que está com Deus. O dia inteiro traindo a esposa. O dia inteiro vendo pornografia. Ele diz: eu estou com Deus, eu estou bem. E se morrer nesta caminhada? Quantos esta hora estão no inferno gritando, pedindo uma oportunidade? Quantos morreram nesse ano novo? Acidente, tiro na cara da polícia. Quantos morreram no tribunal do crime? Quantos? Quantos morreram trocando tiro com a rota? Quantos? Quantos morreram afogados no trânsito? Acidentes, famílias inteiras sem Deus, porque não buscaram Deus. E a Bíblia diz em Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Mas todo mundo sai de casa. Ele não diz: Senhor, vem comigo, perdoa os meus pecados, envia o teu anjo para me guardar. Ninguém fala isso. As pessoas saem de casa. As pessoas saem de casa e já pegam o seu cigarro de maconha e já vai fumando no caminho, para ficar esperto, para ficar ligado, descolado. Mas ninguém lê um capítulo da Bíblia antes de sair de casa. Ninguém ajoelha no pé da cama dizendo: Senhor, me dá coragem, me dá força, me dá ânimo, livra-me do mal. Ninguém fala isso. E morrem na caminhada. E as pessoas dizem: cadê Deus que não cuidou do meu marido, do meu filho, da minha esposa? Cadê Ele? Mas a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Depois da morte, a Bíblia diz que vem o juízo. Esquece. Se não buscou Deus quando estava vivo, depois da morte quer buscar Deus? Aonde? Os mortos, a Bíblia diz que a eles não pertencem mais nada. Perderam tudo. O orgulho, a valentia, a braveza, a riqueza, o cartão black, o carro importado, a mulher bonita, perdeu tudo. A morte tira tudo do homem, tudo, tudo. Mas a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo nunca verá a morte, porque Jesus Cristo disse para Marta em João 11: eu sou a ressurreição e a vida. Quem está com Jesus Cristo nunca morrerá, ainda que o corpo caia na terra, mas a alma viverá para sempre. Mas o povo não lê a Bíblia. O povo passa o dia inteiro interessado em ganhar dinheiro, em sair com a mulher do seu próximo, mas não se preocupa com a alma. Ninguém quer saber da Bíblia, a palavra de Deus. Ninguém quer. Por quê? Porque parece uma coisa chata. Ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Ninguém quer ir para a igreja. Ninguém quer orar. Ninguém quer se ajoelhar e se humilhar na presença de Deus. Por quê? Porque isto parece loucura. E Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Onde está o poder de Deus? Pergunta o pecador. No dia da tua morte verás o poder de Deus. A Bíblia diz que nosso Deus, Ele é poderoso, sábio, misericordioso, amoroso, e Ele chama todos os pecadores à salvação e ao arrependimento. Mas o profeta Isaías pergunta na sua palavra, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? A quem o braço do Senhor sustentou?
Quem é que confiou na palavra de Deus e acreditou nos seus mandamentos? Quem? Onde estão os homens que acreditam em Deus? Cadê? O homem não acredita em Deus. O homem não acredita em Deus. E ele morre. E ele busca Deus e não encontra mais. Por quê? Morreu apartado de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a aliança entre Deus e os homens. Em vida você precisa fazer uma aliança com Deus. Qual é a aliança? Entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, que Ele morreu por nós. Se o homem morrer sem esta aliança, não terá parte no reino de Deus. Nunca mais verá a vida. Nunca mais verá a luz. Nunca mais terá a oportunidade de uma nova vida. Mas a Bíblia diz que Deus mostrou para João, Deus fazendo tudo novo. Um novo céu, uma nova terra, uma cidade santa para abrigar aqueles que creram na sua palavra. Mas o homem não acredita em Deus. Ele diz, isso tudo é besteira. A Bíblia foi escrita por homem, porque cada um tem uma desculpa para continuar fumando maconha, bebendo cachaça e atirando na cara dos inocentes. Todo mundo tem uma desculpa para isso. Todo mundo tem uma desculpa para matar a mulher, porque mulher é indefesa. Todo marido tem uma desculpa para matar a mulher, porque a mulher é indefesa. Todo mundo tem uma desculpa para roubar. Eu não tenho o que comer, estou passando necessidade, mas trabalhar que é bom ninguém quer. Acreditar em Deus ninguém quer, porque dá trabalho. Estudar trabalho. Santificar a vida ninguém quer, porque dá trabalho. E o homem não gosta de trabalho. O homem gosta de levantar 10 horas da manhã e alguém dá café e pão para ele comer. Meio-dia, alguém traz comida para ele comer, água para ele beber, cigarro para ele fumar. É assim que o povo quer viver a sua vida, sem responsabilidade. E ele acha que com Deus é igual. Ele acha que naquele grande dia Deus vai amolecer o coração e botar ele para dentro do céu. Se você não aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, pode esquecer, não vai entrar. Porque a Bíblia diz que Deus é justo, o justo juiz. A Bíblia diz que Deus é o justo juiz. Onde está escrito isso? Salmo capítulo 7, a partir do versículo 11. Ele diz que Deus é o justo juiz. Se o homem não se converter dos seus maus caminhos, Deus afiará a sua espada. Já tem armas mortais preparadas no seu arco. Ele estenderá a mão e ceifará a vida de todo ímpio, todo aquele que não quer nada com Deus, todo aquele que não busca Deus. A Bíblia diz que no dia da morte também não encontrará Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, evocai-o enquanto Ele está perto. Todo homem que levanta de manhã, não ora a Deus, não busca a sua presença, a Bíblia diz que ele está sozinho. Se acontecer um desastre, um acidente, se acontecer uma tragédia na vida dele, não reclame. Você não buscou o Senhor. Você está só. O homem não conhece o mundo espiritual. O mundo espiritual é regido por criaturas espirituais, anjos e demônios. O mundo espiritual é controlado por anjos e demônios.
criaturas espirituais. Os macumbeiros sabem disso, os pais de santos sabem disso, os padres, os pastores sabem disso, mas o homem normal não sabe. Por que as pessoas pegam em armas para matar os outros? Porque são dirigidas por demônios. Por que o anjo de Deus acampa-se ao lado daquele que teme a Deus? Porque está escrito que o anjo de Deus se acampa ao lado daquele que teme ao Senhor e os guarda. E aquele que não teme a Deus, aquele que sai todo dia para vender drogas, aquele que é das milícias, aquele que gosta de matar e tem sangue nos olhos, quem é que anda com ele? Não é Deus. Aquele que sai todo dia com vontade de matar os outros, quem é? Não é Deus. Existe o anjo da morte chamado de Exu Caveira, que as pessoas andam com a camisa aí estampada, uma caveira, não sabe nem o que está fazendo. O mundo espiritual é um lugar sério. O mundo espiritual é um lugar sério. Todo aquele que não acredita no mundo espiritual um dia verá com seus próprios olhos. Quando o homem morre sem Deus, quem é que vem buscar a alma dele? Os demônios, o Exu Caveira, o espírito da morte. E quando o homem morre temendo a Deus, quem é que vem buscar a alma dele? Os anjos de Deus. Onde está escrito isso? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Jesus Cristo contou a história do rico e do Lázaro. Os dois estavam na mesma cidade. O rico andava todo dia servido, tinha tudo, e o mendigo Lázaro estava na porta dele, desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa dele. Mas a Bíblia diz que o rico não lhe dava nada. E a Bíblia diz que um dia morreu Lázaro, o mendigo, e foi levado pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e a Bíblia diz que ele foi sepultado, ponto. E no inferno, erguendo seus olhos, viu que Abraão estava consolando o mendigo Lázaro, e ele atormentado numa chama de fogo. O rico passou a vida inteira regalado de boas coisas, comia da boa comida, vestia-se de linho fino, e não precisava de nada, não respeitava ninguém. Só que um dia ele morreu sem Deus, e a Bíblia diz que ele foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos. O inferno é um lugar que quem está lá sabe de todas as coisas. Quem está no Hades esta hora tem toda a consciência, sabe por que está lá. Quem está no inferno esta hora sabe por que é que ele está lá. Porque Deus não é injusto para lançar ninguém no inferno sem ele ter a sua razão. Por que que Deus lançará as pessoas no inferno? Porque as pessoas escolheram o inferno. A Bíblia diz que Deus, ele coloca diante de nós dois caminhos: o caminho da vida e o da morte, o do bem e o do mal. E Deus ainda dá um conselho: escolhe a vida. Quem é a vida? Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Onde está escrito isto? João 14,6. Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Que caminho? Que leva ao céu. Eu sou a verdade e eu também sou a vida. Quantas verdades há? Uma verdade só.
Qual é a verdade? É que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará na presença de Deus e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono. Dono de quê? Das almas. Dono de quê? De tudo. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, a partir do versículo 4, o profeta Ezequiel diz que Deus é o dono da alma do filho e também é o dono da alma do pai. A alma que pecar, diz Deus, esta morrerá. O Senhor está dizendo que o homem que está em pecado, ele está morto. Anda, se move, mas não tem vida em si mesmo. O seu espírito, a sua alma estão mortos no pecado. O pecado mata o homem. O Senhor Deus disse no primeiro capítulo da Bíblia de Gênesis: Adão, coloco diante de ti a árvore da vida, a árvore do bem e do mal. Não come da árvore do bem e do mal. No dia que tu comer, certamente morrerá. Mas a Bíblia diz que Satanás falou para a mulher dizendo: pode comer, não morre não. É porque Deus sabe que tu, no dia que tu comer, abrir-se-ão os teus olhos e ficarás sabendo o bem e o mal. E a Bíblia diz que a mulher Eva comeu do fruto e deu também ao seu marido, e ambos morreram espiritual. O homem foi lançado para fora do jardim, longe da presença de Deus. E a Bíblia diz que por causa disto, toda a raça humana espiritualmente estão mortos. Mas quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a Bíblia diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos pecados e ofensas. Jesus Cristo desceu do céu para nos vivificar. Todo aquele que recebe Jesus Cristo, a Bíblia diz que é vivificado para Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12: por causa do pecado de um homem, todos morreram. O pecado e a morte entraram no mundo, mas por causa da obediência de Jesus Cristo, nós fomos justificados pela graça. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se você hoje tem juízo na cabeça e acredita na palavra de Deus, receba Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Porque se você morrer sem Jesus Cristo, você morrerá sem justificação. Não importa se é jovem, não importa se é velho, não importa se é feio ou se é bonito, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é juiz ou ladrão. Se morrer sem Jesus Cristo, a Bíblia diz, você está perdido eternamente, eternamente, eternamente. Nunca mais terá oportunidade de vida. Porque rejeitou a Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu numa cruz sangrando para salvar ladrão, prostituta, para salvar pai de família, mãe de família, pastores e padres, pai de santo. Jesus Cristo morreu para salvar todos, mas nem todos querem, porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. O que é que eu tenho que fazer nesta tarde para receber a vida eterna? Aceitar Jesus, reconhecendo como o único Senhor e Salvador. Se você não reconhecer Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador,
A Bíblia diz que não há mais o que fazer. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 16 e 17 está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, vai viver eternamente. Todo aquele que receber Jesus Cristo vai viver eternamente, vai ver Deus. A Bíblia diz que nós veremos o rosto de Deus. O problema é que as pessoas não acreditam nisso. As pessoas acreditam em Saci Pererê. As pessoas acreditam numa imagem de escultura. As pessoas acreditam num monte de mentira, mas ninguém acredita que Jesus Cristo é o único Salvador. A palavra diz: aquele que crê e for batizado, ele será salvo. Mas eu não vejo ninguém correndo atrás do batismo. Eu não vejo ninguém querendo ler Bíblia. Eu não vejo ninguém sendo viciado em ler Bíblia. Eu vejo as pessoas viciadas em crack, em maconha, em droga, em prostituição, em pornografia. Mas eu não vejo ninguém viciado em ler Bíblia. Eu não vejo ninguém viciado em jejuar e orar. Eu não vejo. Ninguém quer ler Bíblia. Ninguém quer jejuar e orar. Esta hora lá no monte, as pessoas estão orando com a cara no chão. E onde estão as pessoas aqui do mundo? Nas biqueiras. Onde estão os homens aqui do mundo? Nas biqueiras, fumando as suas drogas, mas ninguém lê Bíblia. Ninguém quer saber de Deus, porque ninguém acredita em Deus. Mas quando morre, eles dizem: pastor, vai orar lá no velório do meu filho. Para quê? Para quê? Para que orar para as pessoas que já morreram? Para quê? Enquanto estão no mundo, estão atrás de cachaça, maconha, prostituta. Enquanto estão no mundo, estão aí andando atrás de praia. Estão andando atrás de tabacaria, bar. Estão andando atrás de um monte de coisa que não presta. Atrás de arrumar namorado, amante, querendo se deitar com a mulher do vizinho. Mas ninguém busca Deus. E depois, quando morre, eles dizem: subiu mais um anjinho, uma estrelinha para o céu. Não subiu. Quem morre sem Jesus Cristo, a Bíblia diz que desce direto para o inferno. Direto. Então pensa na tua vida, o que é que tu está fazendo hoje? Um monte de jovem levantando o pneu da moto no meio da rua, e se morrer, para onde vai? Um monte de gente querendo arrumar encrenca no meio da rua, roubar os outros. E se morrer nesta caminhada, para onde vai? Um monte de gente valente, entrando para facções, querendo ser brabo. E se morrer na caminhada, para onde vai a alma? Eu fui no cemitério outro dia, o sepultamento de um pai de um colega nosso. Eu vi muitos nomes naquele cemitério. Eu comecei a observar as datas. Gente nova, jovem, que poderia estar por aí trabalhando, casando, sustentando a sua família. Não, está lá morto. Por quê? Porque não quis nada com Deus. Um monte de gente jovem e bonita, isso é de estar trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus, não querem. Querem andar por aí, metido com facções, vendendo droga, trabalhando para biqueira, mas ninguém quer trabalhar para Deus. E ainda quer ser valente, ainda quer ser brabo. Quem é brabo mesmo, meu irmão, está esta hora na favela evangelizando, levando a palavra. Quem é brabo mesmo está jejuando lá no monte, 3 dias sem comer e sem beber na presença de Deus. Esse daí é brabo, mas dá tiro na cara dos outros de manhã para tomar celular. Isso é ser brabo, isso é ser covarde. O homem, ele tem que aprender que Deus, ele é a única saída, não existe outra saída. Jesus Cristo diz: eu sou a única porta que leva à salvação. E por que ninguém quer? Porque a porta é estreita. Ninguém quer jejuar e orar e ler Bíblia. Ninguém quer evangelizar a favela. Ninguém quer entrar dentro de penitenciária para evangelizar. Todo mundo quer comer,
beber e se deitar por aí com a mulher do vizinho. Todo mundo gosta disso, mas ninguém gosta de ler Bíblia, ninguém gosta de pagar preço, ninguém gosta, porque isso daí as pessoas dizem é besteira, mas no dia da morte você vai ver que não é besteira. No dia que faltar o fôlego da vida, você vai ver que morrer sem Jesus Cristo é burrice. Todo mundo se prepara para a viagem, todo mundo se prepara para casar, todo mundo se prepara para um monte de coisa, mas ninguém se prepara para morrer. Ninguém se prepara para morrer. Todo mundo se prepara para viver, para viajar. Final de ano, todo mundo de branco, todo mundo comendo churrasco, todo mundo enchendo a cara de cachaça e fazendo as suas burrices, mas ninguém pensa que pode morrer, que pode ser o último dia. Ninguém pensa que pode ser o último dia na terra. Se morrer sem Deus, a Bíblia diz que habitará no inferno a eternidade de eternidade, sabendo de tudo, tendo toda a consciência. O pior castigo do inferno qual é? A consciência. A Bíblia diz que todo aquele que morrer sem Jesus Cristo arderá para sempre no fogo do inferno. Onde está escrito? Na Bíblia. E por que ninguém lê? Porque não acredita. As pessoas não acreditam em Deus, mas todo mundo acredita em Satanás. Todo mundo acredita em Satanás. Todo mundo acredita que o orixá é bom, que a religião áfrica é boa. Todo mundo acredita que o budismo é bom, que o catolicismo é bom, mas ninguém lê Bíblia para saber que está tudo errado. Deus deixou a sua lei escrita, mas o povo não quer ler. Todo mundo debate, quer bater no pregador, mas ninguém quer ler Bíblia para saber. Não sabe nada de Deus. Sabe tudo de futebol, sabe tudo de sexo, sabe tudo do que não presta, sabe tudo de biqueira, sabe tudo de droga, mas ninguém sabe nada de Deus. Ninguém está interessado em Deus até que morre. Aí todo mundo quer ir para a igreja, a família começa a fazer campanha para quê? Depois da morte, a Bíblia diz, segue-se o juízo. Vai estar quietinho lá esperando por Deus, até o dia do trono branco de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. João viu todos os mortos reunidos diante de Deus, para serem julgados. Julgado por quê? Pelos roubos, pelas ladruices, pelo adultério. Ser julgado por quê? Por toda a maldade que o homem fez na terra. Você acha que você vai fazer toda a maldade na terra e não vai ser julgado? Você acha isso? Você acha que você vai fazer todo tipo de maldade, bater na cara da sua mãe, dormir com o namorado dentro do quarto do seu pai e da sua mãe, desonrando a cama do seu pai e da sua mãe, e não vai ser julgada por isso? Você acha, hein, novinha? Você acha que você não vai ser julgada? Vai ser julgado sim. Você acha que vai trair a esposa, vai largar ela e buscar uma novinha e não vai ser julgado por isso? Você acha que não vai ser julgado? Você acha que vai matar os outros, dar tiro na cara de pai de família de manhã para tomar o celular dele e não vai ser julgado? Você acha que vai sair ileso? Você acha que não existe um Deus que julga na terra? Você acha? Você acha que vai passar a vida inteira traindo o marido e não vai ser julgada? A Bíblia diz que Deus julgará tudo. Deus julgará tudo. Ele é o justo juiz. Um Deus que se ira todo dia. Por que que Deus está irado todo dia? Olha como está a população do mundo. Olha como está o povo do mundo. Adorando orixá, matando galinha, acreditando em Maomé, acreditando em demônios na encruzilhada, matando frango para beber o sangue, para se tornar um babalá, orixá, e ninguém quer servir a Deus. Você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Deus não está vendo milhões de pessoas adorando time de futebol e na igreja vazia?
O culto de oração na quarta-feira, 4 velhas lá, de joelho dobrado, orando pelo Brasil, orando pelas famílias, orando por esse país, e você no carnaval, se preparando para o carnaval, se preparando na academia para ficar bonita, para brilhar no carnaval. Não era para você estar orando? E as mães de família, na academia malhando para ficar bonita, não era para estar orando? Não era para estar orando com o joelho no chão e jejuando? Não, o povo está se preparando para o carnaval, para adorar demônios no carnaval. O povo está orando. Cadê o povo que ora? Não tem ninguém orando, mas está todo mundo se preparando para sair bonito no carnaval, pagando uma fantasia de demônio, 16 mil, 20 mil, mas ninguém dá R$1 para a obra de Deus, nada. E eles querem Deus, eles dizem: Deus é comigo, Deus vai me dar, Deus não vai te dar nada, Deus não vai fazer nada, porque a Bíblia diz que Deus está irado com o povo da terra. Olha quanta gente doida no meio da rua, olha quantos mendigos, quantos moradores de rua, olha a Cracolândia lá como é que está, olha o Brasil sendo dominado por facções. E onde está Deus que não faz nada? A mãe de família, o pai de família diz: cadê Deus que não faz nada? Você tem orado? Você tem buscado Deus? Você tem santificado a sua vida? Não? Então não reclama, não cobra Deus de nada. Cadê a igreja de Deus que está orando? Cadê a igreja de Deus no meio da rua pregando? Cadê a igreja de Deus? Sabe onde eles estão? Atrás de falsos profetas. Onde está a igreja de Deus hoje no Brasil? Atrás de falsos profetas, de fogueira santa, queimando tudo, dando tudo para homem. E o homem diz: cadê Deus? A Bíblia diz que Deus está na congregação dos justos. Onde está escrito? Salmo 82 está escrito isso. Deus está na congregação dos justos. Onde tem um ou dois reunidos em meu nome, ali estou eu no meio dele. Mas cadê o povo de Deus que é unido? Cadê? Que um quer derrubar o outro, que um quer matar o outro. Cadê o povo de Deus? Onde estão? A igreja de Deus no Brasil dá para contar nos dedos da mão quem é que é justo, quem é que faz a obra de Deus. No meio da rua se vê ladrão, se vê prostituta, se vê tudo, mas você não vê crente entregando um folheto como era antigamente. Cadê o povo de Deus? Todos se desviaram e se corromperam. Aonde está o povo que ora? Cadê? 2 horas pregando neste lugar e você não escuta um glória a Deus, um só glória a Deus você não escuta. Você só escuta gente para mandar calar a boca, você escuta gente para mandar você para aquele lugar, mas um glória a Deus você não escuta. E o povo ainda quer chuva, o povo quer comer, o povo quer beber, o povo quer bom salário, o povo quer andar em bom carro, o povo quer tudo de bom, mas para Deus, nada. Para Deus, nada. O povo quer tudo para ele, tudo para mim. Comida boa, casa boa, boa bebida, bom emprego, bom salário, queremos tudo de bom, mas para Deus eles não dão nada. O Senhor Jesus Cristo disse: dá a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Quem é César? O governo. Quem é César? O sistema. E o que é de Deus? O louvor, a honra, a glória, a adoração, a fidelidade, a santidade. Tudo isso é de Deus. Mas as pessoas não querem dar nada para Deus. Ninguém quer perder meia hora para orar a Deus. Ninguém. Mas todo mundo quer sair no meio da rua com a sua cerveja na mão, o seu baseado, o seu copo de uísque com Red Bull. E todo mundo quer andar por aí maconhado, matando os outros, pelado no meio da rua. E onde está a glória de Deus?
Quem é que dá glória a Deus nesta cidade? E o povo ainda fica com a cara feia, eles querem ser aplaudidos. Eles gostam de funk, eles gostam de macumba, de orixá, eles gostam de tudo que não presta, mas ninguém gosta de dar glória a Deus. Não escuta um glória a Deus. E eles ainda querem matar o pregador. Eles ainda acham que estão com a razão. Deus enviou a sua palavra hoje para dizer: quem não se converter a Deus, Deus lançará no inferno. Onde está escrito isso? Lê o Salmo 9, o versículo 17, leia para você ver. Você está querendo um Deus cheio de amor? Pois não tem não, é um Deus irado. É um Deus irado. E não adianta pôr a mão no ouvido para não ouvir a Bíblia não. Abre os teus ouvidos e ouça a terra. O Senhor Deus está dizendo: todo aquele que não mudar de vida, todo aquele que não aceitar o Filho dele, Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar ladrão, maconheiro, homossexual e lésbica, Deus enviou seu Filho para nos salvar e o povo da terra não quiseram. Viraram as costas para ele, cuspiram na sua palavra e pisaram no seu sangue. Acredite, se você não se humilhar na presença de Deus, não entregar a tua vida para Ele, não espere dias bons, não espere saúde. Todo mundo, ano novo, Feliz Natal, muita saúde. Não tem saúde sem Deus. Deus é que dá saúde. Deus é que dá fôlego de vida e ânimo para você trabalhar. Deus é que te dá entendimento para você ser inteligente e se livrar das ciladas de Satanás. Você pensa o quê? Que este mundo é só bondade, este mundo é só maldade. O único que é bom neste mundo é Deus. Satanás está por aí com seus anjos, com as suas falanges, com as suas facções, com seus bandidos, filhos do diabo. Todo aquele que não se arrepender será morto. Todo aquele que não se arrepender das suas más obras não terá parte com Deus. Todo aquele que não se arrepender dos seus adultérios, das suas facções, das suas falanges malditas, não terá parte com Deus. Olha como é que está o Rio de Janeiro lá, olha como é que está lá. Quem manda lá? Quem manda no Rio de Janeiro? Por que o povo de lá não ora? Por que o povo não ora em São Paulo? Porque o povo gosta. O povo gosta do que não presta. O povo gosta do que não presta. E não adianta olhar com a cara feia, não. Deus me mandou aqui para dizer: se não mudar de vida, se não se arrepender, se não deixar o crime, se não deixar a maconha, a droga, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, a Bíblia está dizendo: Deus matará e lançará no inferno. Por que ele fala isso? Porque o povo não quer nada com ele. O povo anda por aí cheio de demônio. O povo anda por aí louco no meio da rua, atacando os outros, atirando na cara dos outros sem nenhum motivo, empurrando os outros no meio da linha do metrô. Por que o povo anda assim, cheio de demônios? Por quê? Porque não busca Deus, não busca Deus. Ninguém busca Deus nesta cidade. Até os crentes estão se desviando de Deus. E como é que Deus vai abençoar um povo desse? Como é que Deus vai salvar um povo desse? Um Deus bom que nos dá tudo na mão. A terra é um lugar bom, tem fruta, tem águas, rios, peixes, flores, crianças. E quem é que faz o mundo horrível? O homem. Quem é que faz o mundo ser inseguro? É o homem. Os jovens de São Paulo, desta cidade, de todo mundo, estão entrando para a bandidagem, porque não entra para ser crente, para servir a Deus. E por que ninguém quer ser justo nessa cidade? Por que todo mundo gosta de facção? Por que todo mundo quer trabalhar em biqueira?
Porque o povo gosta de droga. Por que ninguém quer fazer a coisa certa? Porque todo mundo gosta do que é errado. Por que ninguém quer servir a Deus? Porque o povo não acredita em Deus. O povo gosta de Satanás e os seus demônios. Por que todo mundo gosta de funk? Olha as letras do funk. Acabando com as mulheres. E cadê que as mulheres estão tristes com isso? Estão alegres. Elas dançam. Elas vão até o chão. Por quê? Por causa que estão cheias de demônio. Por que ninguém busca o Espírito de Deus? Por que ninguém quer ler Bíblia? Por que ninguém quer fazer a obra de Deus? Por que todo mundo quer fumar maconha? Por que todo mundo quer vender maconha? E por que todo mundo gosta de cachaça e orixá? Porque o povo gosta de demônio, não gosta de Deus. O povo adora as coisas do diabo. Eles ainda dizem que são valentes. Eles dizem que vai matar, você não vai fazer nada. Não tem autoridade para isto. Satanás é uma criatura. Deus é o Criador. Ele manda em tudo. Quando ele mandar, até o diabo tem que obedecer. Se você não gosta desta palavra, continua o teu caminho. Se não gosta da palavra de Deus, continua o teu caminho. Só que no dia da morte, no dia do câncer, no dia do desemprego, no dia da fome, não procura Deus, não o achará. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Todo mundo gosta do que é mal. As pessoas adoram o que é mal. Se as pessoas veem alguém pelado no meio da rua, todo mundo quer se despir. Se as pessoas veem alguém adorando o demônio, todo mundo quer adorar. Por que todo mundo quer tatuagem, pires? Por que todo mundo quer andar feito um demônio e ninguém quer andar como Deus? Por que ninguém quer andar bem vestido? Por que as pessoas marcam o corpo? Porque nunca leram a Bíblia. Eles não sabem que o corpo do homem, da mulher, é o templo de Deus. Então eles enchem de cachaça, eles enchem de droga, de tatuagem, eles enchem de cigarro, de tudo que não presta. Mas a Bíblia diz: todo aquele que destruiu o templo de Deus será destruído. Onde está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Todo aquele que destruiu o templo de Deus será destruído. O templo de Deus é o corpo do homem, é o corpo da mulher. É ali que Deus habita. Mas como o homem não deixa o Espírito Santo entrar nele, quem entra? Os demônios. Aí o homem quer fumar, quer matar e quer destruir. Pergunta se alguém que lê Bíblia gosta de fumar maconha. Pergunta. Pergunta se alguém que lê Bíblia gosta de matar os outros. Pergunta. Pergunta se alguém que está buscando a Deus gosta de carnaval, gosta de futebol. Ele não tem tempo para isso. E por que é que as pessoas do mundo gostam do que não presta? Porque não tem Deus. Nunca o conheceu. Porque é que a palavra de Deus é pregada e ninguém dá glória a Deus? Porque não conhece Deus. Deus não é o pai delas. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12: todo aquele que recebeu meu filho será feito filho de Deus. E por que é que as pessoas não gostam da palavra de Deus? Porque elas não gostam de Deus. João 8,47, Jesus Cristo disse: aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Mas o povo da terra não gosta de Deus. Mas no dia da morte eles querem entrar na casa de Deus. E eles querem ir para o céu, porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém acredita em Deus. O Senhor Deus diz: se
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz, coloque sobre os seus ombros, venha e me siga, porque aonde eu estiver, Ele também estará comigo. Jesus Cristo está no céu esta hora, intercedendo pela igreja. A Bíblia diz que Jesus Cristo está à direita de Deus, intercedendo pela igreja. Jesus Cristo está no céu esta hora, intercedendo pela igreja. O que é intercessão? Jesus Cristo está dizendo: Pai, tem misericórdia deles. Jesus Cristo está diante de Deus, dizendo para Deus: Senhor, tem misericórdia do povo da terra. Eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que Jesus Cristo olhou para Jerusalém e ele chorou, porque ele via as pessoas como ovelhas que não têm pastor. É o povo da terra hoje. Andam por aí como se nunca fosse morrer. Eles andam por aí, saem de suas casas, eles acham que nunca vão morrer. Eles acham que eles são eternos. Mas a Bíblia diz que a vida do homem é como uma vela acesa. Passa um vento e apaga, e não existe mais. Mas Jesus Cristo diz em João 8,51: aquele que crê nas minhas palavras nunca verá a morte. Esta é a palavra de Deus nesta tarde para você. Deus tem um novo céu e uma nova terra para aqueles que acreditam nele. Mas para aqueles que não acreditam, fogo consumidor, o inferno, a eternidade sem Deus, porque não creram no unigênito Filho de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, esta é a tua palavra para o povo da terra. Todo aquele que receber Jesus Cristo como seu único Salvador será salvo. Tem alguém nesta cidade que queira receber Jesus Cristo hoje como seu único Salvador e se livrar do inferno? Será que tem alguém nesta cidade que queira receber hoje Jesus Cristo como seu único Salvador e se livrar do inferno? Não tem, porque o povo não acredita nestas coisas. O povo não acredita em palavra de Deus. O povo acredita em tudo aquilo que enche a barriga dele. O povo acredita em dinheiro. O povo acredita em poder. O povo acredita em tudo aquilo que ele pode ver, que ele pode pegar. Por isso que os padres mandam você fazer uma estátua e botar dentro da sua casa. Um Deus que você pode ver. Um Deus palpável. Mas ninguém acredita no Deus invisível, num Deus que pode acabar com tudo com uma única palavra, num Deus que fez todas as coisas no poder da sua palavra. Ninguém acredita nesse Deus. As pessoas acreditam em um Deus que ele pode, um Deus de plástico, um Deus de ferro, um Deus de barro, um Deus de estátua. As pessoas, por isso que é tão fácil enganar as pessoas com orixá, com imagem de escultura, com budismo, porque as pessoas podem tocar. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele é invisível, mas a obra dele todo olho verá. Você pode ver a obra de Deus olhando para o céu, olhando para o ser humano, olhando para as flores, para o sorriso das crianças. Você pode ver Deus em tudo. Porque a Bíblia diz que a glória de Deus está na terra. A terra está cheia da glória de Deus. Isaías capítulo 6. A terra está cheia da glória de Deus. Onde que eu vejo isso? Quando você vê as flores, as árvores, as nascentes das águas, os peixes, a onda do mar. Quando você vê as árvores voando, quando você vê a chuva, o sol, isto é Deus.
Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada neste lugar. Ninguém deu glórias ao teu nome. Ninguém acreditou no teu nome para entregar a vida, Senhor. O teu servo pregou 2 horas neste lugar e ninguém deu glória a Deus, ninguém. Todos olharam feio, com desconfiança. Muitos balançaram a cabeça, discordando da palavra. O apelo foi feito e ninguém quis entregar a sua vida para o Senhor. Alguém quer entregar a vida para Jesus Cristo e nesta tarde se livrar da condenação do inferno? Ninguém? O Senhor está vendo, Deus? É assim que está a terra. Mas eles querem comer do pão que vem da tua mão. Eles querem beber a água que vem da tua mão. Eles querem respirar o ar que vem da tua mão. Eles querem tudo de ti, mas eles não querem dar glória para o Senhor. O povo jovem não quer Deus. Os velhos também não. As velhas também não querem Deus. As crianças nem conhecem Deus. Os crentes, a maioria deles estão se desviando. É a apostasia, o abandono da fé. As pessoas não querem mais ouvir falar do Senhor, porque eles estão ricos, eles estão com a barriga cheia. Está todo mundo procurando ganhar mais dinheiro. Ninguém está preocupado com a alma. Está todo mundo querendo ganhar mais dinheiro, arrumar outro emprego, fazer outro bico, mas ninguém está interessado em ouvir a tua palavra, em jejuar, em tirar 2 minutos da sua vida para ler um versículo da tua palavra. O Salmo 1 diz: medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Mas cadê que alguém da terra medita na palavra de Deus? Se está todo mundo muito ocupado com as suas próprias vidas, está todo mundo muito ocupado em ganhar mais dinheiro, em arrumar outro emprego, em ganhar mais dinheiro para gastar com as suas prostituições. Está todo mundo preocupado em comprar chácara. Está todo mundo preocupado em comprar casa na praia, sítio. Está todo mundo preocupado em comprar o 2º apartamento, mas ninguém está preocupado com a alma. Está todo mundo preocupado com a festa de casamento do filho, as bodas de 15 anos da filha, guardando dinheiro, mas ninguém está preocupado que hoje pode perder a vida. Ninguém está preocupado com a alma. Ninguém está preocupado com a vida eterna, porque as pessoas não acreditam nisso. E todos dizem: isso é besteira, meu irmão, vai para tua casa, para de fazer barulho na rua. Mas a Bíblia diz: prega a minha palavra. Jesus Cristo diz: prega a minha palavra, quem crê e for batizado é salvo, porém quem não crê na minha palavra já está condenado. A palavra de Deus foi pregada por Paulo. O que ele ganhou? Perdeu a cabeça. Mataram ele, Paulo, lá em Roma, porque pregava a palavra de Deus. E Pedro pregou a palavra de Deus. O que Pedro ganhou? Foi crucificado de cabeça para baixo. Os apóstolos de Cristo todos morreram por causa que pregaram a palavra. João Batista foi o primeiro. João Batista falou para o rei Herodes, disse para Herodes: Herodes, você é um adúltero, esta mulher não é tua. Herodes tinha um caso com a cunhada. João Batista disse: esta mulher, Herodes, não é tua. Só que Herodes era o rei. O que o rei fez? Mata ele, arranca a cabeça dele. Pedro começou a pregar também, mata ele. Tiago, Herodes mandou passar a espada no pescoço dele, e foram morrendo um após um. E Deus enviou os profetas, Jeremias, Isaías. Ele enviou todos os profetas, Israel matou. E hoje não é diferente. Se alguém prega na rua, alguém quer matar. Alguém não concorda e não gosta da mensagem, diz: mata ele.
Porque está falando do meu pecado, mata ele. Porque está dizendo que o meu orixá não salva, mata ele. Orixá não salva mesmo, orixá é demônio, todo mundo sabe disso, mas gosta. Aparecida não salva, Aparecida não existe, é uma mentira da Igreja Católica, mas todo mundo gosta. Mas ninguém gosta de ler Bíblia. Onde está escrito de santo aqui? Onde está escrito que Maomé salva? Onde está escrito que Chico Xavier salva? É mentira. Mas o povo gosta da mentira, o povo gosta de mentira, o povo gosta de gente mentirosa, o povo gosta de político, o povo gosta de governadores, de todo tipo de mentiroso. Mas ninguém gosta de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fala a verdade, e o povo não gosta. O povo, quando não gosta da mensagem, ele diz: mata ele, mata, porque está falando demais. Mata ele porque está falando demais. É isso que o povo fala. Porque o povo do Brasil não gosta da verdade, eles gostam de mentira. Eles gostam de orixá, de Aparecida, eles gostam de Buda, eles gostam de encruzilhada, frango frito com farofa. Eles gostam de porta de cemitério, de pular um monte de jarro de barro para Iemanjá. Eles gostam de pular 7 ondas. Mas ninguém gosta de ler Bíblia, porque as pessoas não acreditam em Deus. As pessoas não acreditam em Deus. Por isso que depois da morte, a Bíblia diz que muitos serão lançados no inferno. Só quando chega lá que a pessoa vai dizer: rapaz, o que é que eu fiz da minha vida? Passei a vida inteira trabalhando feito um doido, criando filho, botando eles na faculdade, e agora eu sou desprezado por eles. Passa a vida inteira dando o melhor para o filho, e quando fica velho, o filho te põe no asilo. Passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro, de comprar, de dar tudo bom do melhor para o filho, e quando o filho fica adulto, te despreza. Dá de tudo para a esposa, paga academia para ele, e adivinha o que ela está fazendo lá? Adivinha? O único que te ama é Deus. O único que ama o pobre é Deus. O único que ama a alma é Deus. Não se esqueça disto. Não existe mais alguém que te ama do que Deus. Mas você nunca orou para Ele, nunca leu a sua palavra.